Você ouve Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Retornando aqui com o Jornal da Tarde, agora são 4 horas e 31 minutos. Mais uma vez agradecendo a você que está na sintonia aqui na Rádio 012 News em 94.5 e também nas transmissões que ocorrem neste momento no nosso Instagram e no nosso YouTube. Muito obrigado, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao Jornal da Tarde nesta tarde de quarta-feira. Vamos falar de marketing digital, ter dicas importantes com relação a isso, né? Quem está comigo aqui mais uma vez nos estúdios é a consultora Flávia Valentim, que nos ajuda a traçar melhores planejamentos, melhores estratégias para a gente poder se posicionar, né, diante de um mundo tão complicado muitas vezes e também que está extremamente avançando, né, que é o mundo da tecnologia. Flávia Valentim, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Flávia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Muito bem, quando a gente fala de estratégias de marketing digital, a gente está falando também da geração de leads, né, que é uma das mais importantes aí. Mas afinal, o que é o lead, né? A gente fala lead é uma persona, é um texto. O que é o lead? Qual é a importância dele para o marketing digital? Legal. O lead somos nós. Pessoas que estamos interessadas possivelmente em comprar alguma coisa. Isso é o lead. Então, o objetivo do marketing digital é encontrar o lead quente que nós falamos, que é o mais assertivo para aquela empresa poder apenas fazer o processo de venda. É por isso que as empresas querem tanto assim o lead, né? O foco é o lead. Exatamente. Agora, o que a geração dos leads, né, impacta ou impactou no departamento comercial das empresas? Como é que elas começaram a pensar, né, nas estratégias para poder atender o lead, né? Então, eu acho legal lembrar de antigamente quando o departamento comercial das empresas corria atrás das pessoas, né? O porta a porta, batia nas portas e fazendo aquela venda ativa, prospectando, fazendo prospecção ativa. Quando a gente fala de geração de leads, justamente nós trazemos o lead até o departamento comercial para que os vendedores passem a fazer um atendimento, mas já um pouco mais quente do que aquele atendimento de prospecção. E sim, mais um atendimento receptivo. Eu não gosto de usar muito essa palavra receptivo, porque muitas vezes o vendedor ele precisa se esforçar e muito para fazer uma venda, né? Então a gente não quer jamais tirar os créditos do departamento comercial. Mas a diferença é que nós trazemos o lead até o departamento comercial. Diferente de quando as pessoas que tinham que prospectar essas pessoas. E aí a gente tem algumas classificações de lead, quente, frio, morno, que ao longo do trajeto aí a gente começa a experienciar essas fases. Interessante, quer dizer, o processo basicamente é você transformar um desconhecido em alguém interessado no contexto da sua empresa, né? E no caso inconhecido, desconhecido em conhecido para se tornar um lead, é isso? Exatamente. E isso o processo de automação de marketing nos ajuda muito nessa trajetória. E o que seria essa automação? Na verdade, a automação, o que é e também para que serve, né, a automação? Sim, o lead, só para ficar claro, assim, o lead ele pode ser gerado através de uma ação de tráfego pago, na qual nós fazemos uma conversão. Então, por exemplo, você vê um anúncio de um carro, você se interessa por aquele carro, você clica e deixa seus dados. Você deixou o seu nome e seu telefone. Aí você cai para um funil de vendas. Imediatamente o seu nome é passado para a equipe comercial daquela empresa que fez o anúncio, para que eles entrem em contato com você. Mas você cai num processo de automação de marketing também. É um software que trabalha com níveis de atendimento direcionado àquilo que você deseja. Então vamos supor que você está buscando um carro que seja um carro 0 km. Você vai cair numa linha de comunicação de um carro 0 km. A partir do momento que você deixou os seus dados, você começa a receber um e-mail dessa empresa, a cada 15 dias, falando das vantagens de um carro 0 km, ou falando daquele carro que você está interessado. Ou seja, o processo de automação, ele cria um relacionamento com o lead. E ele vai esquentando esse lead, ele vai fidelizando, ele vai namorando com esse lead.
no tempo que o seu vendedor não tem para namorar com esse lead, entende? Então, por isso que eu digo que o lead, ele pode vir frio ou morno, ele pode ser só uma pessoa que está no momento especulando, mas nada impacta que de repente ele não possa comprar daqui a 2 meses. E o processo de automação, ele dá justamente ele cria justamente essa proximidade com o lead para que não deixe o lead cair na mão de um concorrente, enquanto o seu vendedor não pode dar atenção ali, uma atenção muito especial. Então, o processo de automação é um processo no qual você se relaciona e fideliza o seu lead a longo prazo. E diante da proximidade daquele momento da compra, né, de um potencial cliente, por exemplo, você vai variando ali as nomenclaturas, né? Então, existe diferença entre, por exemplo, você falar de um visitante, de um assinante e de um lead, quer dizer, dependendo de como do momento em que ele está na compra, né? É isso? Sim, exatamente, é isso. A gente usa o termo de lead frio, lead morno e lead quente, né? Então, é lógico que o sonho de consumo das empresas é trabalhar com o lead quente, somente com o lead quente, que é aquele lead que já está pronto para comprar o seu produto, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. É um trabalho que é um trabalho de plantação. Você planta para colher mais tarde. É igual uma plantação. E logicamente que também cai na rede o lead quente, aquele cara que já pesquisou seus concorrentes também e já chegou até o seu site, fez uma conversão e definiu: eu quero comprar aqui, gostei do atendimento, etc., das vantagens, benefícios, e vou comprar aqui. Logicamente que existe isso, mas a gente não pode descartar o lead que vai ser preparado para o futuro. Eu até gosto de usar um exemplo que há tempos atrás, no ano passado, eu passei o ano fazendo uma consultoria pela Vínculo, né, pela empresa. E eu demorei 2 anos para contratar essa consultoria. Eu namorei essa empresa por 2 anos para definir a contratação. Então varia muito de nicho mercadológico, a contratação imediata ou não. Por isso que a gente não pode descartar nenhum lead, né? Entendi. Bom, falando aqui sobre lead ainda, a gente tem a questão, por exemplo, de às vezes a pessoa nos formulários, de repente, ela que são fornecidos, de repente o lead preenche incorretamente. Quais são as variáveis disso? Quais são os riscos? O que a pessoa precisa ficar atenta, né, nessa formação dos leads, nessa construção dos leads, enfim? O que é necessário a empresa ter atenção? Quando nós fazemos esse processo de captação de lead, geralmente se constrói uma landing page, que é uma página, né, que é um formulário, uma página na web voltada para conversão. Essa landing page, ela fala especificamente de um produto, de um único produto ou de um único serviço. Uma landing page, ela não serve para falar de vários produtos. Justamente porque quando você faz um anúncio para prospectar esse lead, você tem que estar com um único foco, né? Quando você constrói essa landing page e esse formulário de captação, dentro desse formulário tem como você colocar filtros. Então você obriga a pessoa a te dar um norte mais verdadeiro das respostas dela. E muitas vezes até essas pessoas você já descarta ali nesse filtro. Então vou te dar um outro exemplo. Uma empresa de investimentos, então ela quer lead que possa fazer investimentos. Aí ela coloca lá: você tem até quantos R$1.000 para investir? Até 100 mil? De 200 a 300? 300 a 400? Ou 400 a 500? Acima de 500 mil? Ou seja, ela está filtrando de alguma maneira aquele lead. Para que quando ele cair no funil, quando ele cair no software de automação, a empresa consiga, através de um olhar, entender qual que é o lead mais quente, qual que é o morno, qual que é o frio para ela. Agora, logicamente que nós estamos fadados ao fato das pessoas colocarem telefone errado, de colocarem e-mail errado. Isso não tem jeito da gente fugir, né? Mas existem algumas plataformas que são bem robustas, que conseguem já validar, por exemplo, se o e-mail é um e-mail real, se o telefone é um telefone real. Mas mesmo assim, que seja um telefone real, ela pode ter dado sorte de colocar um telefone errado, que seja um telefone existente. E o software vai identificar apenas como existente, mas não tem como identificar que seja dela realmente. Então, uma taxa aí de erro, ela existe e realmente não tem como fugir disso. Agora, eu creio que, para a gente finalizar aqui, quando você nutre o lead, né, com informações relevantes, aí você constrói uma relação
de confiança com o potencial comprador, né? Isso é muito importante, esse relacionamento também, né? Sim, hoje em dia a gente preza muito pela questão de relacionamento, né? E a gente fala muito dentro do marketing digital de autoridade digital. E quando você se relaciona com o lead, é porque você está levando informação importante para ele. Quando ele entende isso, que você não está querendo apenas vender, forçar uma venda para ele, e sim, que você se importa com ele, se importa de levar conteúdo interessante para ele, para que ele se torne uma pessoa mais consciente a respeito daquilo que ele está buscando, ele te vê com outro olhar. E é assim que o marketing digital precisa trabalhar, com o objetivo de se relacionar e não querer empurrar venda. Esse é o diferencial. Muito bem. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão também de temas, ou realmente está pensando em questões estratégicas aí para o seu negócio, enfim, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 12996727677, 12996727677. Depois a gente passa pela Flávia, a gente discute aqui, a gente coloca em pauta novamente próximas oportunidades aqui no Jornal da Tarde e também ao longo da programação também no Minuto do Marketing aqui na Rádio 012 News. Flávia, muito obrigado por hora aqui mais uma vez, por essa participação conosco aqui no Jornal da Tarde, e uma ótima semana para ti. A gente volta novamente a se falar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Ótima tarde a todos. Agora